Onde está o emprego? Quase 15 milhões de brasileiros esperam esta resposta. O Câmara Record dá uma ajudinha e mostra que áreas do mercado de trabalho têm as melhores oportunidades hoje. Para explicar como montar um bom currículo e como se comportar em uma entrevista de emprego virtual, a gente conversa agora com a Bianca Machado, gerente sênior em uma empresa especializada em vagas de emprego. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmara Record. Olá, Bianca, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Bianca, a gente está vivendo ainda uma pandemia. O que você pode dar de conselhos para quem está procurando emprego durante esse período que a gente está vivendo? Por onde começar essa busca? Infelizmente, é uma realidade, mas a maioria das empresas, Renata, já aceita currículo digital. E isso facilita bastante a vida do candidato, que não precisa mais sair com a pasta embaixo do braço, batendo de porta em porta para fazer essa entrega. Muitas empresas também já se atualizam nos processos seletivos, tanto agências de emprego ou até marketplaces, que são os ambientes digitais que aproximam empresas de candidatos, eles conseguem fazer essa conexão. E o que aconteceu, Renata? A pandemia acelerou esse processo. Então, mesmo que o candidato queira se candidatar para uma vaga em que o trabalho precisa ser presencial, como indústrias, por exemplo, muitas dessas vagas estão disponíveis em sites, aplicativos, até mesmo em redes sociais. Nas redes, as empresas têm as suas páginas próprias e anunciam as vagas que estão disponíveis. Então, a principal dica é ficar de olho em sites de empregos para procurar a melhor oportunidade e otimizar o seu processo seletivo. E Bianca, como que você pode falar para a gente que você avalia o mercado de trabalho atual e quais são as áreas que têm empregado mais? O mercado está aquecendo, é uma boa notícia. A gente tem dados oficiais de aquecimento da economia e aumento no mercado de trabalho, o aumento na busca de profissionais. Então, as vagas estão crescendo, está numa tendência crescente, e essa é a boa notícia. E eu trago aqui também alguma segmentação para ajudar quem está ouvindo a gente na busca das vagas. Eu tenho aqui um comparativo de semestre com semestre e eu trago também vários segmentos que estão em alta. Mineração, por exemplo, tem um incremento de vagas de 127%. Contabilidade e auditoria incrementa em 121%. Administração, 113%. Segmento de importação e exportação, 103%. Comércio atacadista e metalúrgica, mais de 93%. E a gente também fala aqui na parte de arquitetura, paisagismo, urbanismo e corretagem de imóveis, tem um incremento de vagas de 90%. Então, as notícias são positivas. Tem diversos segmentos contratando e registrando crescimento na casa de até 3 dígitos. Realmente são notícias muito positivas, né, para quem está aí buscando emprego. Especialização, cursos nessas áreas, cursos técnicos, cursos de ensino superior, enfim, continuam sendo extremamente importantes para a busca do emprego? Muito importante, imprescindível. Faz parte do seu processo seletivo entender e conseguir demonstrar para o recrutador o seu nível de comprometimento com a sua carreira. A gente chama isso no RH, Renata, de protagonismo de carreira, ou seja, você liderando a sua vida profissional. E como é que você demonstra isso para o recrutador, para quem está te entrevistando? Através de cursos, especializações, incluindo cursos gratuitos que estão disponíveis na internet. Então, é de suma importância e o recrutador, as empresas têm buscado as pessoas que apostam e investem no desenvolvimento, no seu autodesenvolvimento. Bianca, achou uma vaga, quer se candidatar para aquela vaga. Que dica que você dá para essa pessoa montar um bom currículo? Sabe que eu costumo dizer, Renata, que procurar um trabalho é um trabalho.
E a dedicação, o comprometimento, o planejamento são essenciais para você ter sucesso na busca de uma recolocação. Para você montar o seu currículo, a minha primeira recomendação é calma, serenidade e planejamento. Saiba que todo o capricho que você vai ter com o seu currículo, o recrutador vai perceber. E aí eu vou colocar aqui, Renata, algumas dicas bem práticas de como você estrutura o seu currículo. Então eu trouxe aqui alguns tópicos para que você organize com excelência um currículo muito bom. O primeiro tópico são os dados de contato. Parece besteira, mas não é. Algumas pessoas ainda têm erros de digitação nos dados de contato e o e-mail e o telefone vão errados para o recrutador. Não coloque documentos aqui. A carteira de habilitação ou CPF, RG, não tem necessidade. O próximo tópico, que algumas pessoas também esquecem de colocar e são muito importante, é o objetivo. Qual a área que você quer atuar? Qual é o cargo que você almeja? Então, é importantíssimo que você trace um objetivo de cargo ou área, dando clareza para o recrutador do seu intuito de candidato na vida profissional. O que você almeja? O próximo são as suas competências e conhecimentos na área. Aqui é muito importante que o candidato coloque as suas principais competências. Pode ser curso, trabalho voluntário, projetos universitários, para quem tem menos experiência, mas é importante colocar aqui todas essas experiências que são adequadas à vaga em aberto. Na sequência, você vai inserir a formação, que são os seus cursos de graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado. É importante que você coloque nesse campo à parte. E no final do seu currículo tem algumas informações adicionais. Você pode colocar idiomas, pode também colocar intercâmbios e alguns projetos voluntários aqui no final. E sempre pensando em tudo que você escreve no seu currículo, precisa estar diretamente conectado com a vaga em questão. E uma última dica, Renata, uma dica de ouro é a seguinte: o seu currículo é um ambiente para descrever todas as suas habilidades técnicas, não as comportamentais. Evite escrever no seu currículo: sou uma pessoa dinâmica, comunicativa e aprendo fácil. Isso são aspectos comportamentais em que você guarda para a próxima etapa. E Bianca, a gente ainda está numa pandemia, né? Há mais de 1 ano e meio aí, a gente ainda não tem previsão de quando as coisas voltarão ao normal. Então a gente tem acompanhado que muitas entrevistas de emprego estão sendo feitas de forma remota, né? E eu queria que você também desse mais dicas nesse aspecto. Como é que uma pessoa pode se preparar por uma entrevista remota? Você tem que escolher um canto específico da casa? Como é que é? Como é que a gente pode estar bem preparado para esse momento? Ótima pergunta. Renata, é muito, muito importante o planejamento. Mais uma vez aqui, quanto maior o seu planejamento, mais calma você terá na hora da sua entrevista online e mais preparado e preparada também você vai se sentir para essa entrevista. Então, o que você tem que pensar? Pensa que você tem que estar pronto e pronta para responder várias perguntas sobre as suas experiências anteriores, exemplos das suas conquistas e também dos seus fracassos. Cuidado aqui para a gente não só valorizar as conquistas e esquecer que através de erros e fracassos a gente aprende bastante. O recrutador pode questionar também. Pensando na parte bem prática, você precisa se antecipar em relação aos seus recursos. Então, se arrumar como você estivesse indo para uma entrevista presencial. Então, é importantíssimo que a sua aparência esteja condizente com a vaga que você está concorrendo. Você mencionou do ambiente? Sim, é importante achar um ambiente claro, calmo e com um fundo neutro. É muito importante essa dica, tá? Outra coisa muito importante que o pessoal esquece você tem bateria suficiente no seu computador, no seu notebook ou no seu celular
Você tem energia, você tem a internet, faça um teste de velocidade da sua internet antes, tenha um plano de contingência, um plano B. Se a sua internet cair, você tem um 3G ou uma outra rede, faça todos os testes, tranque as portas, para que você tenha a sua privacidade e evite distrações. Está tudo sendo avaliado nesse momento. Durante essa entrevista, tem uma medida exata na hora de se apresentar entre falar muito e falar pouco? Ou isso tem que ser o mais espontâneo possível? Qual a sua recomendação? Precisa, sim, de naturalidade, espontaneidade, mas também precisa ter atenção, Renata, no ritmo do recrutador. Qual é a abertura que ele te dá? Qual é o tempo da entrevista? Geralmente, na entrevista online, tem o horário, né? O começo e o final. Foram 30 minutos agendados, foi 1 hora de conversa, e aí você vai equilibrando nas suas falas para que o recrutador não fique nem sem a informação, de você ficar com medo e dar respostas muito curtinhas, ou de você se prolongar. A chave aqui, Renata, é o equilíbrio e prestar atenção no ritmo do recrutador. Bianca, para a gente finalizar o papo que está tão bom, você já trouxe notícias muito positivas, dicas excelentes. Eu tenho mais uma perguntinha, que muita gente tem essa dúvida, né? Tem essa pulguinha atrás da orelha, que ao apresentar o currículo, né, você se inscreve para uma vaga na empresa, é verdade que as redes sociais dessa pessoa, elas são assim, investigadas pelo recrutador ou não? Isso não existe? Existe, sim, um posicionamento de alguns profissionais, tanto de recursos humanos e também alguns líderes, de checar redes sociais. Não é uma investigação, não é nada, não é uma auditoria, mas existe, sim, uma curiosidade e também alguns aspectos comportamentais que são verificados nas redes sociais. Muitas pessoas, Renata, perguntam para especialistas de RH, mas eu não posso colocar as minhas fotos com a liberdade, eu não posso colocar o que eu quiser? Veja, você pode colocar o que você quiser e deixar o seu perfil privado e você aceitar apenas os seus amigos próximos. Quando você está em uma fase de recolocação, é importante que você mantenha esse equilíbrio, a sobriedade, porque algumas mensagens das redes sociais podem ser mal interpretadas. E algumas, Renata, são inaceitáveis, como, por exemplo, posicionamentos políticos radicais, preconceito e racismo. Alguns posicionamentos extremistas vão denotar contra o candidato. Então, é importante, sim, manter o seu cuidado em relação às suas redes sociais, porque as suas redes sociais serão o seu cartão de visita também no processo seletivo. Ótimo, obrigada, Bianca. Quero te agradecer imensamente por participar com a gente desse podcast, por esse bate-papo tão esclarecedor e tão, assim, motivador, né? Depois que você falou pra gente, pelas dicas. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Renata. Hoje a gente conversou com Bianca Machado, gerente sênior em uma empresa especializada em vagas de emprego. Para ouvir este e outros podcasts do Câmara Record, acesse @Câmara Record ou r7.com/Câmara Record e todas as redes sociais. Obrigada e até o próximo.